O Iluminismo foi um movimento global, ou seja, filosófico, político, social, econômico e cultural, que defendia o uso da razão como o melhor caminho para se alcançar a liberdade, a autonomia e a emancipação. Os iluministas defendiam a criação de escolas para que o povo fosse educado e a liberdade religiosa. O iluminismo fez alusão ao período vivido até então, desde a Idade Média, período este de trevas, no qual o poder e o controle da Igreja regravam a cultura e a sociedade. Os principais pensadores iluministas foram Montesquieu fez parte da primeira geração de iluministas. Sua obra principal foi O Espírito das Leis. Antes mesmo da sociologia surgir, Montesquieu levantou questões sociológicas e foi considerado um dos precursores da sociologia. Crítico da religião e da monarquia, Voltaire, o homem símbolo do movimento iluminista, foi um grande agitador, polêmico e propagandista das ideias iluministas. Segundo historiadores, as correspondências de Voltaire eram concluídas sempre com o mesmo termo: esmagai a infame. A infame a que se referia era a Igreja Católica. Sua principal obra foi Cartas Inglesas. Diderot dedicou parte de sua vida à organização da primeira enciclopédia, sendo essa sua principal contribuição. D'Alembert escreveu e ajudou na organização da enciclopédia. E Rousseau, que redigiu alguns verbetes para a enciclopédia. Suas ideias eram por vezes contrárias às dos seus colegas iluministas, o que lhe rendeu a fama de briguento. Sua principal obra foi Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. O iluminismo foi um movimento de reação ao absolutismo europeu. A época do iluminismo foi marcada por transformações políticas, tais como a criação e consolidação de Estados-nação, a expansão de direitos civis e a redução da influência de instituições hierárquicas, como a nobreza e a igreja. O centro das ideias e pensadores iluministas foi a cidade de Paris. O iluminismo forneceu boa parte do fermento intelectual de eventos políticos que se revelariam de extrema importância para a constituição do mundo moderno, tais como a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o nome dado ao conjunto de acontecimentos que entre 5 de maio de 1789 e 9 de novembro de 1799 alteraram o quadro político e social da França. Em causa estavam o antigo regime e a autoridade do clero e da nobreza. Está entre as maiores revoluções da história da humanidade. O lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade foi adotado como marcha inicial da Revolução. Para os burgueses, essa filosofia era interessante, pois, mesmo sendo uma classe que detinha poder econômico, ela não podia atuar em campo político, tendo uma participação limitada. E o outro ponto era que o fato do governo interferir na economia. Com o fim do antigo regime, a burguesia pode atuar livremente na área econômica e pode ver o clero e a nobreza perder todos os privilégios que tinham. De pensar desencadeou processos vastos de produção de conhecimento. Na política, novos ideais foram responsáveis pela criação de instituições que tinham como base o pensamento racional. Para que o movimento surtisse efeito, era necessário um grande acontecimento que exercesse impacto sobre toda a sociedade. Nesse mesmo período, a França passava por uma crise, na qual o clero e a nobreza viviam à custa do resto da sociedade, que é a burguesia e os camponeses. A Revolução aboliu a servidão e os direitos feudais e proclamou os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. Para a França, abriu-se em 1789 o longo período de convulsões políticas do século XIX, fazendo-a passar por várias repúblicas, uma ditadura, uma monarquia constitucional e 2 impérios. Enfim, as ideias iluministas influenciaram e impulsionaram a Revolução Francesa.